Olá, sejam todos muito bem-vindos. Essa semana nós vamos conversar sobre uma comédia de Shakespeare chamada Sonhos de uma Noite de Verão. Eu tenho certeza que você já ouviu falar, pelo menos no nome dessa comédia, em algum momento na sua vida. Eu digo isso porque, como vocês sabem, eu fui a pessoa mais carente de cultura clássica do universo e mesmo assim eu ouvi em algum momento esse título, Sonhos de uma Noite de Verão, e eu achava esse nome muito bonito. Eu não sei porquê, eu acho esse título um dos títulos mais bonitos da história da literatura. Eu acho que é porque tem um aspecto meio mágico, tem alguma coisa meio mística por trás desse título. É noite de verão, não parece muito ser noite, porque parece que no verão é difícil a gente ver as noites de verão. Eu não sabia o porquê que isso suscitava alguma coisa em mim, eu acabei descobrindo depois da leitura da comédia. Para a leitura dessa comédia em específico, eu tentei fazer a leitura no original em inglês, primeiramente, e deu super certo. Eu acho que à medida que a gente vai se acostumando com o estilo de escrita do Shakespeare e à medida que a gente vai se acostumando com o estilo de peças de teatro específicas do Shakespeare, então a leitura vai fluindo de uma forma mais fácil. Talvez a sua primeira leitura seja um pouco mais truncada, mas assim, da segunda para a terceira para frente, você já vai assim nadar de braçada nas várias peças do Shakespeare. Mas essa edição que eu tenho aqui da editora Peixoto Neto é uma ótima edição. A tradução é do Carlos Alberto Nunes, então não perde nada. Quer dizer, perde um pouquinho para a original, mas enfim, acho que vocês entenderam. Então, se vocês têm interesse em saber um pouco mais sobre essa história divertidíssima que existe em Sonhos de uma Noite de Verão, pegue o seu café, o seu vinho, o seu uísque, fique bastante à vontade e bora lá. Bom, em Sonhos de uma Noite de Verão, nós vamos nos deparar com a ação ocorrendo na cidade de Atenas, na Grécia. E é uma ação muito legal. É uma ação, assim, novela das sete, sabe? É aquele tipo de comédia que você pode ler tranquilamente no final de semana, uma comédia divertida. Por que eu digo isso? Porque a gente já tinha feito a leitura de uma pseudo-comédia do Shakespeare, que foi A Tempestade, mas A Tempestade é uma leitura mais melancólica do que Sonhos de uma Noite de Verão. Sonhos de uma Noite de Verão é uma história divertidíssima e você acabará percebendo que os elementos dessa comédia vão acabar fundamentando basicamente todas as comédias dali por diante. É claro que o Shakespeare, ele bebe na fonte das comédias gregas, inclusive ele se utiliza de um modelo de comédia específico que se chama comédia nova. Quem nos explica isso é o crítico literário Northrop Frye, num livrinho sobre Shakespeare, que ele faz umas resenhas críticas das mais importantes peças do Shakespeare. Eu recomendo, caso você tenha interesse nesses aspectos mais técnicos da obra. Ele explica a diferença da comédia nova para a comédia de Aristófanes, por exemplo, e como que o Shakespeare adapta isso para o seu próprio estilo de escrita. Mas a partir daí, cara, toda comédia romântica que você assistir no universo, que você lê, vai ter um pouquinho de Shakespeare e do toquezinho que ele deu aqui. Por quê? A narrativa inicial começa com o casamento de um rei, que é o rei Teseu, com a Hipólita. A Hipólita, praticamente uma moça que ele laçou, ela é uma Amazonas. E, obviamente, vai ser um grandioso casamento, aqueles casamentos reais que duram dias e dias e dias. Mas eles resolvem adiar o casamento por causa da lua. A lua começa a aparecer assim de forma frequente nessa comédia. E ali, nesse momento de preparativos, chega um nobre chamado Egeu, para levar um caso para o Teseu resolver esse caso. E esse caso é relativo à resistência da própria filha de se casar com o cara que o pai queria que ela se casasse, que é o Demétrio. O Demétrio é um nobre, nobilíssimo, não tem nada assim que diga que ele é uma pessoa ruim, mas a coitada da Hérmia, coitada. A coitada da Hérmia, ela não quer se casar com o Demétrio, ela quer se casar com o Lisandro, que é um outro nobre, que ela já tinha se apaixonado por ele e tudo mais. E ela está completamente apaixonada pelo Lisandro, o Lisandro está completamente apaixonado por ela,
Mas temos dois pretendentes aqui apaixonados pela mesma moça, e o pai diz que ela só tem duas opções. Ou ela se torna uma virgem dedicada à deusa Diana, lá, ou Artemis na versão grega, ou ela basicamente vai pro exílio ou ela morre. Ela não tem a opção de se casar com quem ela quer se casar e ela prefere se transformar em basicamente uma freira, ficar lá servindo ao templo da Diana, do que se casar com um cara que ela não ama. E esse Demétrio especificamente, ele estava sendo, entre aspas, cortejado por uma outra moça que se chama Helena. E o Lisandro acaba falando, olha, tem uma outra mulher que te ama, por que você não quer ficar com ela? Mas ele bate o pé e fala, não, eu quero a Herme e tudo. Bom, a Herme e o Lisandro esperam todo mundo sair ali de cena e eles bolam ali um estratagema para os dois fugirem e eles resolvem se casar fora dos muros de Atenas. Então ele diz, olha, eu tenho uma tia que tem uma casa ali depois de uma florestinha. A gente vai para lá de madrugada, que está fora da jurisdição de Atenas, ou seja, Teseu não tem nenhuma legitimidade para impor a lei de Atenas fora de Atenas. A gente se casa lá e a gente vive fora de Atenas, que seja, vamos viver o nosso amor. E ela topa fugir com ele. Só que, nesse meio tempo, aparece a coitada da Helena. Gente, a literalmente coitada da Helena. Ela tá completamente apaixonada pelo Demétrio. Ela não sabe o porquê que o Demétrio caiu de amores com a Herme. Ela fica, o que você tem que eu não tenho, mulher? Ai, meu Deus, estou sofrendo. Ai, o meu amor não é correspondido. Aí elas começam a conversar e a Herme fala, eu não fiz nada para atrair a atenção dele. Ela fala, mas você é bela, isso atrai. Nossa, uma choradeira completa. E eles acabam contando pra Helena, olha, pode ficar tranquila que ninguém vai se casar com o seu amante, com o seu amor aí, porque a gente tem um plano pra fugir, a gente vai fugir pra floresta. Ali eu já fiquei, cara, com certeza essa burra vai contar pro Demétrio, porque ela tá tão apaixonada, aí eu vou contar pra ele, aí ele vai se compadecer de mim e falar, nossa, olha, você me contou isso, então agora eu vou cair nos seus braços, e é exatamente isso que ela faz. Ela conta pro Demétrio os planos de fuga do casalzinho apaixonado, e é claro que o Demétrio resolve ir atrás deles e ir em direção à floresta. Bom, ao mesmo tempo que a gente tem assim esses dois casais de jovens indo em direção até essa floresta para perseguir motivos díspares, né? Cada um quer uma coisa diferente, a gente também tem uma companhia de teatro que é uma companhia improvisada, assim, como eram as companhias da época. Existe essa característica do Shakespeare que ele sempre fica meio que tirando sarro do quanto as companhias de teatro eram improvisadas. Então, como eram os homens que faziam o papel das mulheres, em várias peças a gente vai ver os homens zoando assim, mas você é mulher e essa barba aí, esses detalhezinhos da época. Então, essa é uma companhia super improvisada. Os atores não são atores coisíssimas nenhuma, ele é tipo o ferreiro ou o cara que mexe com gado, aí pega o cara lá e fala, olha, você vai fazer o papel do Píramo nessa peça, ou você vai fazer o papel da mulher, eu posso fazer o papel da mulher porque é só eu pintar minha cara de branco e assim sucessivamente. Então essa companhia tá ali reunida na floresta para ensaiar, para se apresentar para o rei. Porque se o rei gostar muito da apresentação deles, é muito provável que ele dê dinheiro, que ele dê benesses, que ele dê títulos ali pro pessoal, principalmente no seu casamento. Eles começam a ensaiar de uma forma completamente descoordenada. É muito engraçado. E também, ao mesmo tempo, veja bem, aqui existe esse núcleo que está ensaiando na floresta, nós somos apresentados a mais um grupo que também está na mesma floresta, exatamente nesta mesma noite, neste fatídico dia desse sonho de uma noite de verão, nesse fatídico dia desse solstício de verão. E esse grupo já faz parte do grupo sobrenatural, porque estamos falando do núcleo das fadas. Bom, nesse núcleo das fadas, quem primeiro aparece é o espírito travesso do Puck. É interessantíssimo a caracterização do Puck. Ele parece um pouquinho um outro espírito travesso que existe na peça A Tempestade, mas eles têm naturezas bem diferentes. O Puck, ele é basicamente a versão inglesa do nosso Saci. Ele é aquele espírito que coloca
sal no açúcar, que coloca açúcar na sopa, que esconde os objetos e deixa todo mundo louco procurando, que desvia a rota dos viajantes e dos comerciantes, depois fica rindo dos caras perdidos. Então é a espécie de saci lá em inglês, como eu disse. E ele também aqui, nessa peça, vai funcionar como uma espécie de cupido. Veja bem, ele não é o cupido propriamente dito, porque o Shakespeare está brincando aqui com uma noção de cupido bem latinizada. Eu vou explicar, e essa explicação, na verdade, você vai encontrá-la pormenorizada em um episódio do podcast Noites Gregas. Eu sempre recomendo esse podcast, eu acho que você precisa ouvir esse podcast, assim, sabe quando você tá lavando louça, que precisa ouvir alguma coisa, ou tá caminhando, ou tá no trânsito indo pro trabalho? Coloca esse podcast na sua lista de prioridades que você não vai se arrepender. E nesse podcast existe um episódio completo onde a história do Eros é discutida. Por quê? O Eros, na mitologia, ele tem duas vertentes muito distintas. A primeira vertente o coloca lado a lado dos primeiros titãs. Basicamente, ele surge junto com o mundo, é ele que dá origem a todas as coisas, é essa ideia de amor potente que dá origem a todas as coisas. Então ele é basicamente um dos deuses mais antigos da Terra. Só que em uma outra versão, o Eros é fruto de um relacionamento da Afrodite com Hades. Mas a própria Afrodite também tem a sua origem contada de formas diferentes, a depender da mitologia que você esteja lendo. Então, além dele ter uma dupla origem, ainda na segunda origem dele, a mãe dele também pode ter origens diferentes. Isso implica diretamente no significado que esse Deus terá para o povo que acredita nele. Mas considerando aqui que esse Eros, que nasce ali no início dos tempos, não tem muitas histórias sobre ele, ele é basicamente um princípio que gera tudo e depois sai de cena, o pessoal foca mais nesse Eros, que é o filho da Afrodite e do Hades. Bom, o Eros, filho da Afrodite, inicialmente é representado como um jovem muito bonito, mas ele é um jovem que já tem inicialmente nas suas primeiras representações aquelas flechas. E ele tem uma flecha que faz a pessoa se apaixonar perdidamente, e ele tem a flecha que faz a pessoa odiar o outro perdidamente. E ele é uma espécie de braço direito da Afrodite, porque ela pede que o Eros faça as suas peripécias a depender de com quem que ela quer mexer. Então, por exemplo, uma das peripécias que o Eros faz e que o Shakespeare com certeza está usando como inspiração aqui nessa peça é quando o Eros faz Apolo se apaixonar por uma menina, uma jovenzinha, e ele joga a flecha do ódio nessa mesma jovenzinha. Então, a gente tem um deus completamente apaixonado por uma mortal e uma mortal completamente em desespero, fugindo desse deus. E ela pede aos deuses que a transformem em qualquer coisa que a permita fugir desse deus. E ela acaba sendo transformada em uma árvore. Então é uma história muito interessante dessa possibilidade de brincar com sentimentos alheios, inclusive com sentimentos dos deuses, que advém dessas flechas do Cupido. Agora, o Cupido, como essa representação de anjinho fofinho, já é uma versão que surge mais em Roma, mais pro final de Roma, e que é levada à máxima exponência ali naquelas representações do Cupido renascentistas, aquele anjinho com asinhas, todo fofinho, e aí que passa a permear o imaginário popular de forma geral. E aqui o Puck está muito mais próximo desse cupidinho, né, com asinhas, fofinho, do que como um jovem, bonitão e tudo que lança flechas. Só que ele não tem as flechas propriamente ditas. Ele vai buscar esse poder de deixar alguém apaixonado ou não em uma flor que, muitos anos atrás, o próprio Cupido havia flechado ali sem querer. Essa flor se transformou numa flor vermelha, então ele pega a flor, faz um suco ali da flor, e é a partir desse suco que ele vai pingar nos olhos das pessoas que ele consegue fazer a confusão ali durante essa peça.
E ele faz tudo isso a mando do rei das fadas, que é o Oberon. Assim como o Ariel lá na Tempestade faz tudo isso a mando do seu mestre. E esse Oberon, ele tá tendo uma briga com a Rainha das Fadas, que é a Titânia, porque a Titânia roubou o filho de um rei indiano. Existia essa crença de que as fadas roubavam alguns meninos. Essa crença servia para acalentar o coração das mães quando elas perdiam filhos ou quando os filhos nasciam deficientes. Então era como se as fadas tivessem trocado o filho original e deixado uma versão um pouquinho pior ali no colo da mãe. Mas essa Titânia roubou o filho desse rei indiano, e ele é uma criança maravilhosa, e o Oberon quer essa criança para ele, quer criar essa criança, e ela não abre mão dessa criança de forma nenhuma, e ele surge com um plano. Ele fala, Puck, vai lá, pega aquela flor, eu vou fazer aqui esse elixir do amor, você vai picar, vai colocar essa florzinha nos olhos da Titânia, e assim que ela acordar, nós vamos pensar numa criatura horrenda para fazer com que ela se apaixone por essa criatura perdidamente, e ela vai implorar para que eu desfaça esse feitiço, e eu só vou dizer, olha, eu só desfaço esse feitiço se você me der o bendito do menino indiano. Aí eles bolam esse estratagema, mas ao mesmo tempo que eles estão bolando esse estratagema, aparece no plano ali de discussão o nosso velho casal, que é a Helena e o Demétrio. A Helena está sendo a Helena, ela está, ai Demétrio, por favor me ame, eu te amo, você não precisa me amar, você pode me tratar como um cachorrinho, você só precisa me aceitar perto de você, eu aceito qualquer migalha do seu amor, relacionamento tóxico pra caramba. E o Demétrio tá, eu não quero saber de você, obrigado por ter me contado que a minha amada tá aqui nesse bosque, mas sai pra lá, entendeu? Tipo, sai do meu pé chulé. E o Oberon vê essa cena, se compadece da Helena e fala, olha, quando o Puck volta, ele fala, você vai encontrar um ateniense e você vai reconhecê-lo porque ele está vestido com as roupas de Atenas. Você vai pingar nos olhos dele também essa poção, porque coitada dessa mulher, ela precisa que ele se apaixone por ele. Só que o que acontece é que também está nessa floresta o nosso outro casalzinho, que é o Lisandro e a Hérmia, porque todo mundo acabou se perdendo. Essa floresta, ela tem uma característica meio mágica, a gente percebe isso, que o tempo e o espaço funcionam de uma forma diferente ali dentro, é um bosque mágico. Então todo mundo se perde ali. É lógico que o Lisandro sabia o caminho para a casa da tia dele, mas naquele momento especificamente, todo mundo fica perdido. E eles ficam completamente perdidos, eles resolvem dormir. Não, vamos dormir porque amanhã fica de dia e a gente consegue ver o caminho mais fácil. E na hora de dormir, a Hérmia diz, ó, Lisandro, você vai dormir longe de mim, porque a gente não casou ainda, veja bem, ela tem um pudor nesse sentido. O Lisandro fala, eu queria dormir com você, mas tudo bem, eu aceito. E quando o Puck vê aquele casal afastado, dormindo longe um do outro, ele pensa, bingo, é esse, o ateniense tá aqui, e a menina que tá dormindo aqui de costas é a que tá sendo rejeitada, e ela pinga nos olhos do cara errado, que é o Lisandro, esse elixir do amor. E o que acontece é que agora eu tenho duas pessoas apaixonadas pela Helena, eu não tenho mais ninguém apaixonado pela Hérmia, o que é um problemão, porque agora a Helena vai ficar sem entender o que é que está acontecendo, e a Hérmia, coitada, mais ainda, porque o seu amado não gosta mais dela, ela não entende de onde que isso saiu, ela só dormiu, acordou sem ele do lado, e a confusão tá feita. Eles começam a brigar por causa disso, eles começam a ameaçar entrar em duelo por causa da mão agora da Helena e não da Hérmia, e a confusão tá feita, e enquanto essa confusão tá rolando, a nossa Titânia, a nossa rainha, acorda e dá de cara com um dos membros daquela companhia que estava ensaiando. Coitado. Ele é transformado num burro, ele é transformado num asno, só a parte de cima da cabeça dele. E ela apaixona pelo asno, obviamente. Essas metamorfoses que acontecem aqui, elas são inspiradas nas metamorfoses do Ovídio, que é um livro do Ovídio específico, e essa daqui especificamente também está muito inspirada no livro Asno de Ouro, do Apuleio.
Vou deixar a referência aqui para vocês. E a confusão toda começa a acontecer, eles começam a correr, cada um para uma direção, até que o Oberon resolve desfazer essa confusão toda, manda o Puck dormir todo mundo e consertar o negócio inteiro. E aí a confusão é desfeita, o Demétrio se apaixona pela Hérmia e o Lisandro volta a se apaixonar. O Demétrio se apaixona pela Helena e o Lisandro volta a se apaixonar pela Hérmia. E eles voltam pro castelo, agora os casalzinhos já bem formados, para que eles possam aproveitar o casamento do Teseu e da Hipólita. Como eu disse, é muito divertido, é uma peça super simples, super fácil, super legal, mas que existem alguns elementos aqui que nos mostram que Shakespeare não veio à toa, ele nos mostra para o que veio. É divertido, mas é divertido de uma forma profunda porque o Shakespeare consegue inserir elementos muito interessantes para nos mostrar alguns aspectos um pouco mais sutis da peça dele. O primeiro aspecto é a influência da lua nessa história toda. Porque eu disse para vocês, quando eu comentei outras peças do Shakespeare, que o Shakespeare brinca com os elementos naturais. Então, a natureza, o meio ambiente, ele responde ao que está acontecendo na peça. E aqui a lua é um elemento que aparece em todos os diálogos. A todo momento você vai ver o brilho da lua, a lua, referências feitas à lua, especificamente porque nós estamos falando de uma peça onde todo mundo ficou louco. E como a gente sabe, a lua é o pai dos loucos, é daí que vem a ideia dos lunáticos e tudo. E se você ler com essa atenção especial aos efeitos da lua, você vai perceber o quanto isso começa a ficar interessante. Outra coisa interessante também pra gente notar é o porquê do nome Sonhos de uma Noite de Verão. E aqui eu quero pedir licença para vocês para ler a referência feita pelo Northrop Frye, que pode explicar o porquê do nome da peça. O Northrop Frye diz que, aparentemente, a ação principal na Floresta Encantada se passa na véspera do dia 1º de maio, que é a festa da primavera. De qualquer maneira, quando Teseu e Hipólita entram com o sol nascente, encontram os 4 amantes e Teseu diz: sem dúvida, se levantaram cedo para celebrar o rito de maio. Chamamos a época de solstício de verão. Na 3ª semana de junho, de Midsummer, o meio do verão, embora nos nossos calendários seja o início do verão. Isso porque, originalmente, havia apenas 3 estações: verão, outono e inverno. Vocês sabiam disso? Eu não sabia disso. O verão, então, incluía a primavera e começava em março. Uma cantiga do século XIII começa com o verso Summer is coming in, geralmente modernizado para se manter a métrica como Summer is a-coming in, o verão está chegando. Mas não significa isso, significa, na verdade, a primavera chegou. Aqui no Brasil faria todo sentido a gente juntar verão com primavera, que não faz diferença nenhuma. O calendário cristão finalmente estabeleceu a celebração do nascimento de Cristo no solstício de inverno e marcou a data do solstício de verão, 24 de junho, no dia de João Batista. Esse ajuste, de acordo com os padres, simbolizava o comentário feito no Evangelho por João, contemplando Cristo. É necessário que ele cresça e eu diminua. A véspera de Natal era uma data benéfica, em que os espíritos malignos não tinham nenhum poder. A véspera do dia de São João era talvez mais duvidosa. Havia uma expressão corriqueira, Midsummer Madness, loucura de verão, usada por Olívia em Noite de Reis, peça cujo nome se refere a outra extremidade do ano. E ainda mais, era uma época em que os espíritos da natureza, benévolos ou malévolos, estavam à solta. Havia também 2 outras vésperas assombradas, a do dia 1º de novembro e a do dia 1º de maio. Essas nos levam de volta a uma época ainda mais remota, em que os animais eram recolhidos do pasto no início do inverno e aqueles que não podiam continuar sendo alimentados eram abatidos e os outros eram novamente soltos no início da primavera. A primeira delas ainda sobrevive no nosso Halloween, no Dia das Bruxas. Mas a véspera do dia 1º de maio não é mais considerada uma data assombrada, embora na Alemanha, onde é chamada de
Noite de Valpurgis. A tradição de que as bruxas se reúnem numa montanha durante essa época tem durado muito mais, estando presente no Fausto, do Goethe. No Fausto, a cena das bruxas seguem-se as auras núpcias de Oberon e de Titânia, que não tem nada a ver com a peça de Shakespeare, mas talvez mostre uma conexão na mente de Goethe entre ela e o dia 1º de maio. Então é muito provável que o Shakespeare esteja fazendo uma referência ao dia 1º de maio a exatamente a Noite de Valpurgis. A Noite de Valpurgis a gente já discutiu aqui quando a gente discutiu a primeira parte da tragédia de Fausto do Goethe. Se você ainda não conferiu, eu sugiro que você confira. Mas uma especificidade aqui com relação a esses espíritos que aparecem é que eles são declaradamente espíritos benignos. Tanto são que eles não somem com o nascer do sol. Quando o Puck aponta que o sol logo vai nascer e que eles precisam resolver aquele problema rápido, o Oberon logo discorre que a gente, como a nossa natureza é boa, a gente não some com o nascer do sol, a gente inclusive ganha forças com o nascer do sol. Então, apesar da noite de 1º de maio ser geralmente uma noite maligna, onde as bruxas se reúnem, o Shakespeare dá uma nova conotação aqui para essa ideia mais sombria, embora essa carga do Noite de uma Sonha de Verão mágico continue acontecendo durante toda a peça. Bom, essa foi uma peça que a gente leu com uma leitura conjunta lá na Academia Bocó, e as inscrições para a Academia para o ano de 2023 estão oficialmente abertas. Se você tem interesse em fazer essas leituras conjuntas conjuntamente com a gente, não deixe de se inscrever. Eu vejo vocês lá!